Olá, meus amados! Meu nome é Laiane Espíndola, sou criadora do método Sem Crise em 30 e nesse evento online eu estou te mostrando todos os fundamentos do nosso método. Método esse que já ajudou muitas pessoas comuns, como eu e você, que tinham muita crise de ansiedade, que tinham muita crise de pânico e o melhor, sem uso de remédios, sem uso de técnicas de hipnose ou também de fórmulas mágicas, usando apenas exercícios simples e recursos naturais caseiros. Essa técnica, esse método do Sem Crise em 30 já foi responsável por ajudar mais de 4.000 pessoas, desde crises mais leves do dia a dia até as crises mais avançadas que necessitam de intervenção médica e o melhor, usando apenas recursos simples que você tem na sua casa. E hoje eu vou te mostrar todo o mapa estrutural da jornada online Sem Crise em 30. Olha só que bacana! Então eu vou te mostrar o que é feito, como é feito e como as pessoas conseguem vencer a ansiedade em 30 dias. Então se você tem esse desejo, se essa é a sua vontade de se tornar um vitorioso em relação à ansiedade, você não pode perder a aula de hoje. Eu te recomendo que você assista até o final para que você entenda. Outra coisa, se você ainda não assistiu as outras duas aulas, eu te recomendo voltar e assistir. Por quê? Na primeira delas eu expliquei como tudo acontece no nosso corpo, como acontece a ansiedade e o que acontece em relação aos neurotransmissores, como que a gente pode trabalhar. E no segundo eu mostrei 3 pilares de forma bem prática para você entender o quanto é importante usar esses pilares, como por exemplo a alimentação anticrise, também o uso de terapias naturais, o uso dos fitoterápicos que são os chás e como eles podem atuar no nosso corpo e nos ajudar. E sabe o que é o melhor? É que tem gente que já está colocando em prática, tem gente que tem mandado recado para nós dizendo, olha, tá sendo excelente, eu tenho gostado muito. E gente, eu queria agradecer de coração pelo carinho que eu tenho recebido de vocês. Eu e minha equipe temos lido assim todos os comentários, respondido a maioria deles e ficamos muito felizes em saber que esse conteúdo está sendo tão válido para sua vida, como foi para minha e como foi para mais de 4.000 pessoas. Então fica aí até o final porque eu vou te contar como é que se estrutura isso e como isso pode ajudar na sua vida. Pessoal, esse vídeo ele é sobre o próximo passo, ou seja, ele é progressivo, né? Mas para que seja progressivo, você tem que entender que é necessário uma palavrinha chamada ação, né? E por que ela é ação? Porque você vai ter que colocar em prática, né? Levar para sua vida o que vai ser falado aqui. Mas olha só que interessante. Para que você coloque em ação, primeiro você tem que ter noção de onde você está e também onde você quer chegar. Para isso, o método é completamente necessário, ou seja, para te levar certo aquilo que você precisa, que é vencer as crises de ansiedade em 30 dias. Mas vamos lá, porque o tempo é curto, né? Mas olha, não se esqueça que logo eu vou abrir, tá? As inscrições para a nossa jornada completa do Sem Crise em 30. Ele falou bem assim, olha, a gente tá precisando de uma secretária lá, então tem uma vaga de emprego para você só tem que fazer umas transferências bancárias. E aí eu fui lá para poder fazer esse treinamento, cheguei lá e aí eu falei assim, olha, eu vim aqui para poder fazer um treinamento e tal, e ela falou bem assim, ah, então tá bom, para aí só um minutinho que eu já volto para falar com você. Ela saiu e meu coração começou a disparar na hora. Começou a disparar, eu comecei a ficar sabe, aquela sensação de preciso ir embora. E ela nem voltou e eu levantei, ó, sumi. Eu deixei essa vaga de emprego lá. Eu fui percebendo que sempre quando eu estava em alguma situação que eu tinha que tomar alguma decisão, eu tinha essa sensação de coração disparado, mão suando, sabe, peito apertando, vontade de chorar. E aí esses episódios eles foram ficando cada vez mais próximos um do outro, mais próximos, né? Talvez deve estar com, sei lá, algum problema de cabeça, alguma coisa assim. Então por que você não vai procurar um neurologista? Então o primeiro médico que eu procurei, né, depois de ter ido no hospital, ter feito a bateria de exame achando que não era nada no coração, realmente não era nada, eu fui no neurologista. E também não deu nada. Não deu nada. E aí o neurologista falou bem assim, olha, é possível que você esteja tendo episódios de ansiedade. E que relacionado à ansiedade eu também estava com outros quadros, que era de síndrome do pânico e de depressão. Eu tinha ali 17, 18 anos. E foi com esse médico que ele disse que eu estava com ansiedade. Então as crises que eu estava tendo que eu não sabia explicar eram crises de ansiedade. E aí, associado ao ansiolítico, eu tomava também os outros remédios, que era para síndrome do pânico, que era para depressão. Então, isso, eu não me sentia bem tomando tanto remédio.
sabe? Eu me sentia mal por ter que tomar remédio e pelos remédios ainda serem remédios de tarja preta, remédio controlado. Então eu tinha uma certa vergonha de ter que tomar esse tipo de medicamento, sabe? Era algo assim que eu não queria que ninguém soubesse. E também eu me sentia muito fragilizada, não era uma coisa que eu gostava de tocar no assunto, até porque as pessoas, elas ainda veem ansiedade e depressão com um preconceito, né? Quando eu ficava tomando remédio, eu ficava, sei lá, 3 meses depois eu já ficava boa, né? Então eu ficava boa, não tinha sintoma. Aí eu assim, não preciso mais do remédio. Aí eu largava o remédio, aí tempo depois, aí eu tinha a queda pior ainda que a primeira. E era sempre assim. Eu tive muitas e muitas recaídas, porque eu parava de tomar o remédio, acreditava que eu tinha encontrado a cura, que eu estava curada, que o remédio tinha feito o efeito dele, largava. E aí, tempos depois, queda de novo. Então, eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar alguma coisa para mim, algum tratamento, eu preciso fazer alguma coisa que eu não fique dependendo de remédio. Porque como é que vai ser a minha vida inteira ter que tomar remédio? Porque remédio tem efeito colateral. Uma hora essa conta vai chegar. Eu não sei quando, mas essa conta vai chegar. Nem sei quantas vezes troquei de médico, tratei com psiquiatra, comecei a fazer terapia, não gostei. E ficava assim, ó, pulando de médico, pulando de remédio. Esse remédio me dá no estômago. Esse remédio eu tive sono. Esse remédio me dá muito sono. Então eu ficava assim, testando remédio, lá e cá. E fiquei muito tempo nesse looping que até então eu achava que seria infinito. E aí eu falei assim, não, alguma coisa precisa mudar na minha vida, porque não dá pra ficar assim. Porque depois eu fui pra universidade, entrei na universidade, as coisas começaram a ficar mais sérias na minha vida para a questão profissional e emocional também, né? Eu conheci o meu marido, comecei a me relacionar e até pensamos em casamento e a vida vai andando, a gente vai evoluindo, né? E eu falei assim, gente, eu não posso ter essa fragilidade emocional desse jeito, porque eu preciso tomar decisões mais importantes na minha vida e se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou conseguir conquistar nada, eu não vou conseguir manter um casamento, eu não vou conseguir manter um trabalho. Que tipo de profissional é você? Então, assim, alguma coisa na minha vida tem que mudar, porque não é só a minha saúde que está em jogo, mas também está em jogo a minha vida como um todo, o profissional e o emocional e o que eu vou trilhar daqui para frente. Então eu pensei, eu preciso mudar. Eu consegui ir participar do seu, eu não sei se eu posso chamar de projeto, foi muito, muito, muito bom para mim e você passa uma tranquilidade pra gente muito, muito boa, que aí o que parece difícil fica fácil. Que bom, fico feliz com isso. Então eu senti os benefícios assim bem rapidamente. Fui desmamando dos remédios, fui desmamando. Eu acho que o último episódio que eu tive foi em 2015 e foi aí que eu consegui me desvencilhar do ansiolítico. E hoje eu tenho uma rotina muito pesada, mas eu me sinto muito melhor. Então, minha gente, esses pilares, eles são tão fundamentais que eles realmente mudam a vida das pessoas. O mais interessante da pessoa que está participando da jornada é que, por exemplo, se ela precisa de algum desses pilares e ela não tem acesso à internet, ou se ela está na rua, ou se ela está na casa de um parente, eu disponibilizo um e-book semanal, tá? Para que a pessoa tenha ali já no celular tudo que ela vai fazer, como que ela deve fazer para poder dar certo. Mas que pilares são esses, Laiane? Como que isso funciona? Né? Tem, por exemplo, o pilar da reflexão. Por que é necessário? Porque embora a doença vai atuar de forma física, né? Ou seja, o resultado vai ser físico para a sua mente, nós precisamos ajudar a mente a mudar alguns conceitos, né? Por exemplo, em questão do medo, né? E é uma coisa muito importante é você refletir como vencer o medo, né? Como vencer as tendências ansiosas, né? Uma das coisas que eu abordo na crise é muito a pessoa, assim, ter noção de como lidar com a emoção, né? Quando vem um pensamento negativo, quando vem uma situação negativa, como lidar com tudo isso. Por isso o processo de reflexão é muito importante para formar novas formas de pensamento, para que você entenda e possa fazer de forma habitual o uso disso na sua vida. Então, se você nunca participou de processos de reflexão, né, do momento onde você vai cuidar da tua mente através de novas ideias, né, de novas formas, isso é muito importante e vai te ajudar demais. Outra coisa muito importante que nós temos, né, no nosso
no nosso curso, na nossa jornada, é o exercício, né? E eu faço exercício em algumas amplitudes. Um deles é o exercício de respiração. Você diz, Laine, mas todo mundo que fala de ansiedade fala de exercício de respiração. Mas talvez essa pessoa ainda não fez você entender e nunca te fez praticar. Por isso você não sabe o resultado. Olha só, gente, o nosso corpo necessita de oxigênio para tudo, né? Então, é lógico, você sabe que o oxigênio é o que te mantém vivo, né? Sem respirar, nós não vivemos. Mas, você sabia que o seu cérebro demanda muito oxigênio para poder trabalhar? Pois é, a oxigenação cerebral, ela é muito constante e acaba o seguinte, quando a pessoa ela é ansiosa, ela tem crise de ansiedade, ela gasta muita respiração, é isso mesmo, ela respira muito mais do que o normal, ela exala muito mais dióxido de carbono do que o normal, e aí isso faz o quê? Faz com que a pessoa fique extremamente cansada. Sabe aquele cansaço que você tem no dia a dia, que você não consegue levantar da cama? Sabe aquela moleza que você tem que te dificulta de fazer as coisas do dia a dia? Pois é pela quantidade de pensamentos acelerados, de situações em que parece estar te dando perigo e faz com que você respire errado muito mais, e quando respiramos errado, nós temos um gasto energético muito maior. O seu corpo gasta muito mais energia do que precisa. E aí sabe o que acontece? Quando você começa a aprender a fazer exercício de respiração, você controla o seu gasto energético, ou seja, você não se cansa tanto, o seu corpo não pede tanta energia. Você sabe por que muitas vezes você come toda hora quando tá ansioso? Porque você tá gastando tanta energia do corpo com todos os pensamentos catastróficos, com aqueles pensamentos acelerados, com aqueles pensamentos de destruição, que o teu corpo tá tão esgotado que aí você fica comendo toda hora para ver se repõe essa energia. Então, a respiração tem uma ligação incrível. A respiração tranquila, a respiração certa, o oxigenar do corpo, a respiração diafragmática que eu ensino para você. Olha só, isso é tão interessante que faz com que o seu sangue se purifique. Olha só que interessante. Todas as vezes que eu respiro bem, eu purifico o meu sangue. Purificando o meu sangue, eu deixo o meu corpo desinflamado. Isso faz com que os neurotransmissores trabalhem melhor, isso faz com que os hormônios trabalhem melhor e eu reduzo as crises de ansiedade. Então, entendeu por que eu coloco como pilar o exercício de respiração? É muito importante. Eu vou te ensinar um exercício rapidinho para você fazer na sua casa. Olha só, você pode fazer todo dia quando acordar. Você vai respirar até 3, você vai segurar até 3 e vai soltar até 3, tá? Então, você respira assim, contando 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, solta, 1, 2, 3. Você pode fazer isso 10 vezes. Sabe aquele contar até 10 para se acalmar? Então, esse é respirar até 10. Isso ajuda muito. E na jornada eu vou te ensinar novos exercícios que você vai fazer. Tem muita gente que manda para mim, assim, no direct, no Instagram. Laiane, depois que eu aprendi a respirar, minhas crises controlaram, assim, de uma forma incrível. Eu não estou mais me sentindo tão cansada como eu sentia antes, só por aprender a respirar certo e fazer os exercícios certos de respiração. Por isso que eu coloquei ele como um dos pilares para nós termos as condições de fazer todo o processo, né? Outra coisa, alimentação anticrise, que eu comentei na aula passada, te dei algumas ideias do que fazer, não foi? Então, essas ideias são importantes por quê? Porque a alimentação anticrise é o que vai estimular os seus neurotransmissores para ficarem regulados, porque quando eles estão desregulados, você tem todo aquele trabalho com a ocitocina, com a adrenalina, com a noradrenalina, com a questão da dopamina e todos os neurotransmissores que são responsáveis ou por sua alegria ou pelo seu estresse. Você tá entendendo que você precisa regular um para que o outro surja? Então é essa alimentação certa anticrise que vai te trazer, né, esse processo de fazer com que tudo em você melhore, com que todos os processos aconteçam no seu corpo. Por isso é tão importante esses pilares, sendo todos eles bem progressivos, sendo feito da forma certinha, um por um na sua vida. Então o que acontece? Olha só, a reflexão eu falei para você, a respiração eu falei para você, a alimentação anticrise eu falei para você, e nós temos vários outros, né? Por exemplo, eu tenho a parte da atividade física ou das terapias naturais, né, que eu ensino para fazer, que é muito importante. Por exemplo, a gente ensina a fazer banho alternado, né? Até falei um pouquinho na aula passada, mas você sabia que se você durante 30 dias fazer banho alternado, ou seja, tomar o seu banho morninho, relaxante antes de dormir e passar 1 minuto
para o frio, o seu corpo vai trabalhar de uma forma incrível. Primeiro, que essa onda de doenças que tá tendo por aí, né, não vai te atingir. Muita gente tá gripando, muita gente tá tendo um monte de problema porque o sistema imunológico tá fraco. Quando você faz o banho alternado, né, você fortalece o seu sistema imune e o sistema imune ajuda sim no controle da sua ansiedade. Então, todos esses processos são muito importantes, tá bom? Então, as terapias naturais ajudam muito, é por isso que eu coloquei ela como pilar e ela é tão importante para nossa vida. Então, tem a reflexão, tem o processo da alimentação anticrise, tem o processo também das terapias naturalistas, tem o exercício de respiração que vai te ajudar muito, tem o descarregue, que é onde você tem que ter o seu diário do ansioso, é onde eu ensino a pessoa a começar a aprender a colocar em prática a escrita daquilo que ela está pensando, daquilo que ela está passando. Existe muito estudo científico que fala sobre isso, sabia? Que se você colocar para fora de forma escrita aquilo que você está passando, o seu corpo reconhece um momento de calma. E também muitas coisas se resolvem só em você colocar para fora, só em você declarar, só em você escrever. E eu vou te ensinar como fazer esse método, né, de uma forma certinha, como que você pode fazer esse momento do descarregue, que é muito importante, que vai te ajudar demais. Outro ponto importante, pessoal, que assim eu amo muito é a parte da atividade física, e existem exercícios que são direcionados para a pessoa com perfil de ansiedade, né, que ajuda muito no processo. É incrível que o exercício pode fazer por você se ele é direcionado, se ele vai fazer você produzir hormônios, né, baixando o nível da endorfina, baixando o nível da adrenalina. Isso vai fazer com que o teu corpo funcione muito melhor. Tem horário certo para fazer exercício, principalmente quem tem ansiedade, e tem a forma certa também, por isso que eu gosto muito de que a pessoa siga todos os pilares, né, de forma corretinha. E o melhor, eu gosto do desafio. Eu coloco ali como pilar toda semana um desafio. E se você quer aprender a vencer qualquer coisa na sua vida, você tem que se desafiar, né? Mesmo que o desafio seja pequenininho, sabe? Mesmo que seja assim coisa natural do seu dia a dia, mas que você já tem aquilo como dificuldade e vai começar a se posicionar para que aquilo mude, ou seja, o posicionamento é a chave de muita coisa, né? Então vamos supor que tem algo muito simples te incomodando, e aí se você começa a ter ação naquilo que é pequenininho, você vai ver que isso vai crescendo, vai formando uma escadinha, e essa escadinha, quando você anda muito longe nela, em transformar muitas áreas na sua vida. Então o desafio da maneira correta ajuda muito a pessoa ansiosa. Por quê? Porque cada vez que ela resolve, que ela passa por um desafio e vence, ela vibra, né? Ela fica feliz. Qualquer coisa simples, sabe? Uma simples atitude do seu dia a dia, por exemplo, eu não conseguia tomar água e agora eu estou tomando água todos os dias na quantidade correta para o meu corpo. Como é que é a quantidade correta, Laiane? É o teu peso vezes a 0,034 se você é mulher, 0,035 se você é homem. Eu peso 65 quilos, eu tenho que tomar 2 litros e 21 por dia. É a minha média de água para manter o meu corpo em bom funcionamento. Então, se eu já sei disso e eu tenho muita dificuldade em fazer, aí você vai lá, compra uma garrafinha, começa a saborizar a água, colocar, por exemplo, hortelã, pedacinhos de maçã, para você começar a tomar água de golinho todos os dias, e aí você vai ver o quanto isso vai te ajudar. E é uma superação, e o ansioso ele se cura de superação em superação, de superação em superação, subindo degrauzinho, 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 e é onde ele chega à vitória. Por quê? Porque ele vai superando todas as suas dificuldades, todas as suas, né, os seus problemas, mas é devagar que isso acontece, é nos 30 dias que isso acontece. É muito interessante eu ver os relatos das pessoas que falam: Laiane, como pode, né? Na primeira semana eu já vi melhora, na segunda semana muita melhora, na terceira semana, na quarta semana eu estava radiante de alegria. Onde estava essa alegria toda que estava escondida dentro de mim? Então, por isso, todos esses pilares são importantes. Se anotou bem todos eles, é importante colocar em prática na sua vida, porque isso é o que vai te ajudar a vencer, e de forma natural, simples, né? Com exercícios e com coisas assim que você tem no teu dia a dia, né? Você não vai precisar correr para longe, comprar algo caro, pedir algo de outro país para vencer a ansiedade. Não, tem acesso, é fácil, tem no seu dia a dia, tem muita coisa dentro da sua casa que você pode fazer, e eu sei que você vai vencer a ansiedade assim como eu venci, porque eu quero muito que você fique livre disso.
Laiane, questão dos obstáculos, né? Eu vou ter que te falar sobre isso porque você deve estar se perguntando, né? Tem muita gente que pode pensar assim, mas será que deu certo para todo mundo? Será que alguém desistiu no meio do caminho? Será que alguém começou e não continuou? Bom, sobre os obstáculos é muito interessante que a gente converse, que você entenda, porque o ansioso, ele acaba criando muitos obstáculos na mente, não é assim? Acontecia comigo o tempo todo. Na verdade, foi uma das coisas assim que mais me impediu de progredir. Um dos obstáculos que vinha na minha mente era o seguinte: será que isso vai dar certo para mim? Será que vai funcionar? Vai me tirar dessa condição em que eu estou passando? Principalmente por se tratar de algo simples, com recursos básicos. Será que realmente vai transformar minha vida? Vai me tirar dessa condição? Bom, gente, uma coisa é certa. Tudo que você vai fazer na vida envolve riscos, né? E tudo que você vai fazer na vida, tudo vai envolver incertezas. Mas quando a incerteza se torna certeza, quando parte para ação. Então, na minha vida, isso só mudou, por exemplo, quando eu deixei a minha carreira de administração para ir para a carreira de naturopatia, né? E agora, o que vai acontecer? Mas aí eu me joguei, eu abri meu coração, eu comecei a me entregar a isso e foi quando deu tudo tão certo. Então, isso acontece também em qualquer processo da sua vida, né? Então, aquela incerteza ou aquele obstáculo de que será que isso vai dar certo para mim? Ele só fica no seu coração até você dar o primeiro passo, tá? Até o momento em que você começa a progredir. Por quê? Porque aí ele vai indo para ação e a ação corre para certeza, ou seja, para dar resultado para mim e para sua vida. Então foi assim que eu venci esse obstáculo e é muito importante que você entenda isso, né? Que quando você move para ação, o obstáculo é vencido, é quando você tem condição de pular aquele obstáculo e seguir rumo ao alvo, que é vencer as crises de ansiedade. Certo, Laiane, eu entendi que o método dá certo, mas olha só, não vai funcionar para mim, é o segundo obstáculo que você tem, não vai funcionar para mim, porque eu não tenho só ansiedade, eu tenho um monte de outras doenças, eu tenho depressão, eu tenho fibromialgia, eu sofro de um monte de outras coisas e a ansiedade é uma das pequenas delas, porque eu tenho coisas que são muito piores, que me dão efeitos muito maiores. Bom, tem uma frase de uma escritora chamada Ellen White, uma escritora norte-americana, que diz que 90% das nossas doenças se originam na mente. Então, olha só, se você pensa dessa forma, você está pensando errado. Por quê? Porque se você cuidar do seu corpo, você vai cuidar também da sua mente. Não sei se você lembra, na primeira aula, você viu o testemunho da Samantha. A Samantha falando sobre ela ter fibromialgia e como ela estava em relação às crises de ansiedade e fibromialgia e como ela foi curada. Laine, então vai me ajudar em relação a outras doenças? Vai, com certeza. Por quê? Porque o processo do método Sem Crise em 30, ele provoca em você mudança de estilo de vida. Então ele vai te trazer uma alimentação anticrise, mas é uma alimentação maravilhosa que vai fazer a recuperação de muitas coisas no seu corpo. Então, se você tem pressão alta, a tendência é regular a sua pressão. Se você tem colesterol alto, a tendência é regularizar o nível do seu colesterol. Por quê? Porque é uma alimentação preparada assim minuciosamente para poder ajudar todo o seu corpo a funcionar, para você sair dessa jornada muito bem de saúde, para sair dessa jornada de forma transformada. Então, se seu pensamento não vai me ajudar em relação a outros passos, vai sim. A quantidade de gente que eu já tratei com depressão, fibromialgia e outras doenças como diabetes, hipertensão, câncer são muito grandes e eu sempre uso a mesma metodologia em relação à alimentação, que é o que eu usei para produzir a alimentação anticrise dessa jornada, quando nós fomos criar essa jornada. Então vai funcionar para você e vai te ajudar sim a sair dos processos de outras doenças. Quando chegar ao fim dos 30 dias, você vai me falar: Laine, realmente meu colesterol está normalizado, eu não estou tendo mais pressão alta, olha, minha questão da minha diabetes melhorou. Qualquer outra doença que você tenha junto, você vai ver. A mudança de estilo de vida faz toda a diferença em qualquer área, em qualquer doença que você possa ter na sua vida. Um outro obstáculo, assim, bem simples, que pode ser que você tenha ou não tenha, mas eu tenho que comentar, porque muita gente fala assim: Laine, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, como que eu vou conseguir colocar esses 7 pilares em ação todos os dias? Gente, essa parte é muito incrível. Por quê? Porque ele foi preparado para que você consiga fazer no seu dia, mesmo que seu dia seja muito ocupado. Primeiro, todas as aulas vão estar gravadas, você pode assistir de onde você estiver,
estiver, talvez você está indo no caminho do trabalho, dentro do ônibus, ou no seu horário de almoço no trabalho, ou no conforto da sua casa, no momento que você achar melhor. E a aplicação desses métodos são tão simples que não duram mais que 5 minutos. Então você não vai ocupar muito tempo do seu dia, você vai conseguir organizar o seu dia para colocar o método, porque todos eles são práticos, simples, são naturais, então são recursos que você faz com mais facilidade do que se você estivesse fazendo outro processo. Então esse passo de você não ter tempo, não precisa se preocupar, porque funciona e funciona mesmo. Para quem tem uma vida muito corrida, muito agitada, dá para fazer sim, com certeza. E por fim, o último obstáculo que pode ser que você tenha, você diga assim, Laene, olha, o seu curso é online, eu não sei mexer com tecnologia, eu não sei usar direito, como que isso vai acontecer? Gente, fica tranquilo, foi preparado assim de uma forma tão simples para você acessar tudo, que até minha vozinha consegue fazer, tá? É muito simples. E outra coisa, se tiver algum passo que apresente alguma forma que você desconheça, nós temos uma equipe especializada para te ajudar, tá? No último curso, por exemplo, teve uma pessoa que mandou, olha, eu não consegui fazer isso, a nossa equipe entrou em contato via WhatsApp, explicou para essa pessoa, fez junto com ela o processo e foi muito legal, porque essa pessoa até mandou um agradecimento, olha, obrigada por me ensinar isso, então fica tranquilo, nós temos uma equipe muito bem preparada para te ajudar, para te dar suporte todo o tempo, para que se alguma coisa você não consiga fazer, ou se alguma coisa não saia da forma assim, com que você olha e fala, isso aqui tá fácil, é só você perguntar para o nosso suporte, eles vão entrar em contato com vocês e aí você vai conseguir fazer tudo certinho, tá? Então, quanto a isso, é muito facilitado, você não precisa se preocupar. Meus amados, então é o seguinte, a próxima aula, né, da nossa jornada, na nossa semana, vai ser na segunda-feira, tá? Não se esquece, marca aí no seu calendário, segunda-feira às 20 horas. Eu vou falar para você exatamente todas as ferramentas para acelerar o processo de cura da ansiedade a 1000%. É isso mesmo, eu vou mostrar tudo. Todos os processos, tá bom? É isso que eu vou mostrar para você na segunda-feira. Bom, e se você que ficou interessado em participar da jornada, fica ligadinho aí nos grupos que você tá inscrito, fica ligadinho, né, no WhatsApp, nas redes sociais, porque é lá que nós vamos liberar todos os links para inscrição, tá certo? Bom, agora eu gostaria de pedir um favorzinho para você, deixa aí seu comentário, o que você achou dessa aula, se você gostou do que foi falado, né? Nossa equipe tá respondendo a maioria dos comentários com muito carinho, tá bom? E aí, fica um grande abraço para você, eu espero você na segunda-feira, que Deus te abençoe.